Dungeons and Dragons. Em 1974, Gary Gygax e Dave Arneson se uniram para produzir o primeiro sistema de RPG, o primeiro Dungeons and Dragons, publicado pela TSR em 1974. Eu trouxe aqui uma réplica dessa caixa original e aqui no pano de fundo eu trouxe a sua versão mais moderna. Na verdade, a versão mais moderna do que eu já venho apresentando aqui, do que seria o AD&D, quinta edição. E de 1974, quando foi publicada a primeira caixa do Dungeons and Dragons, a 2014, quando saiu a primeira versão do sistema D&D quinta edição, nesse modelo, né, clássico do Livro dos Monstros, Livro dos Mestres e Player's Handbook, o guia do jogador, o que mudou? O que mudou de lá para cá, né? Quais são as principais diferenças de ferramentas originais para a ferramenta mais recente que a gente tem? É mais ou menos essa proposta que eu me pego refletindo, me pego pensando, analisando, estudando, nesse mergulho que eu tenho feito em cima da história do hobby e que eu trouxe aqui agora para o canal para a gente fazer uma análise comparativa entre o que mudou nesse espaço de tempo do sistema mais recente para a proposta de RPG mais recente do Dungeons and Dragons para a original. E um pouco disso a gente vai fazer também uma análise comparativa entre todas as edições sobre a minha visão. Então a gente vai começar a brincar agora com isso. Muita gente chama isso de Edition War, né? A guerra das edições. E não sei se vai ser uma guerra das edições ou não, eu vou dar aqui a minha visão do que eu tenho visto. Felizmente eu tive o prazer de poder ler, experimentar, estruturar todas as edições do Dungeons and Dragons. Então agora que a gente vai começar a fazer essa análise comparativa. Então eu vou começar com esse aqui. Em 1974 vai ser uma análise, não vou mergulhar em cada um porque eu tenho feito a resenha de cada produto, é uma análise comparativa. Isso aqui que eu tenho em mãos é uma réplica da caixa original, que tem esses livretinhos, que são basicamente fanzines correspondentes ao primeiro Dungeons and Dragons, né? Vinha esses três aqui. E esse sistema, publicado em 1974, ele tinha um monte de problemas, ele era um pouco confuso, como eu já apresentei aqui, ele mandava você consultar regras para exploração do selvagem em outro sistema, para você consultar o elfo ladrão, né? Ele falava assim, olha o chainmail para pegar os padrões do elfo, né? Olha aqui, ó, olha o exemplo. Na hora que ele falava dos elfos, dos halflings e do anão, que era antes aqui, ó, e do anão, ele sempre falava pra gente, olha só o exemplo aqui, ó, do halfling. Você quer pegar a estrutura do halfling? Consulte lá detalhes no chainmail. Então, quando ele falava de Hexcrawl, por exemplo, ele falava para você consultar o Outdoor Survival, que era um board game que eles usavam muito para jogos de exploração. Então, é uma desorganização natural do primeiro produto praticamente sem referência no mercado e que carecia de revisão. O que aconteceu durante a maturação disso aqui? O Gary Gygax teve a ideia de expandir esse material e lançar o que ele chamou de D&D avançado, né? Resumidamente, essa seria a ideia. Vou lançar uma versão avançada do D&D. Então ele queria uma série de fenômenos, né? Uma série de elementos, capa dura, a trinca que passou, que teve o seu modelo embrionário, né? Se você pensar bem, o modelo embrionário da trinca já vinha do D&D 0, com um livrinho do jogador, um bestiário e um guia para quem vai mestrar. O Gygax modernizou isso, lançando capa dura e colorida, né? Em 1977, 78, 79, lançando o que se oficializou como a trinca estrutural da série AD&D. E aí, nesse modelo, se a gente fizer uma brincadeira entre crunch e fluff, né, entre coisas que são estruturais de regras, são maçudas, ou são macias, que são
coisas mais leves, conteúdo em geral, o Gygax trouxe um crunch maior, ele trouxe maior conteúdo estrutural de regra para parametrizar melhor o jogo, ainda numa proposta ferramental. Eu já fiz uma resenha desse material aqui. Melhorando a diagramação, aumentando a ilustração, trazendo essa proposta de 3 capas. E assim a gente teve a primeira estrutura do AD&D, separando formalmente raça e classe, trazendo 9 círculos de magia, personagens até nível 20. Então ele conseguiu estruturar no AD&D, na diferença, você tinha regras com melhor parâmetro, mas ainda um pouco desconectada, como no D&D original. Só para ilustrar, tá? Vou fazer aqui, para a gente ilustrar isso, eu vou aproveitar e usar o meu rolador, né, minha bandeja de dados para a gente ilustrar. Se você pegar o D&Dzinho 0 ou o AD&D, como que funcionam as regras estruturais de uma forma geral? Primeiro, para você construir personagem, você usava 3d6. Então você usava 3d6 para construir o seu personagem. Mas o Gygax, já apresenta isso aqui, ele trazia outros métodos, 4 métodos no livro básico e outros métodos no livro do mestre, depois no suplemento os outros, para você ir construindo o seu personagem, não simplesmente 3d6 em ordem, como era a proposta do D&D original. O D&D original era 3d6 em ordem e é isso. Ele também mexe nos modificadores. Os modificadores já não são os mesmos do D&D original, que no primeiro livro ele variava só de +1 a -1, depois ele foi melhorando na chainmail, e aqui os modificadores se alteram de atributo para atributo, né? Eu já apresentei isso aqui, isso deixa um pouco menos intuitivo, né? Vamos dizer assim. Mas olha, por exemplo, ó, se você pega a tabela de força, os atributos eles significam bônus para acertar, diferente do modificador para dano. A capacidade de carga também é diferente, a chance de abrir portas. Então, eles têm essas estruturas que não é sempre +1, +1, +2, +2. Ele traz essas diferenças, né? Se você avançar aqui, ó, na destreza, por exemplo, isso também é verdade, olha lá. Ele tem diferenças pro ataque, diferenças para CA, tá vendo? Dão bônus diferentes. O que não deixa o jogo a estrutura tão intuitiva, né? Mas beleza, isso é uma das regras. Como funcionam os atributos e como tirar os atributos. E o jogo tem outras estruturas, por exemplo, o teste de moral, em que você vai usar só 2d6. E se tirar abaixo do valor da moral, a criatura quebra, né? Ela falha no moral, ela se entrega, ela foge. Então, normalmente, quem está jogando torce para tirar número baixo quando você vai fazer teste de moral de criatura, porque significa que ela quebrou. O moral dela, ela falhou no moral, né? Só que quando o clérigo vai fazer um Turn Undead, quando você vai avaliar a reação das criaturas, quanto maior, melhor, né? O seu efeito do Turn Undead vai ser melhor, embora usem 2d6. E valores mais altos na reação também implicam em uma reação mais amigável das criaturas. Mas o ataque e dano, aliás, o ataque usava o D20 na regrinha do taco, né, que eu já apresentei aqui no canal também. Reparem que são regras desconectadas. O ladrão fazia suas ladinagens usando porcentagem, né? Então, se ele conseguiria se esconder nas sombras, se ele conseguiria andar silenciosamente, ele usava uma base de porcentagem, que poderia ser usado, eu já até fiz esse desafio aqui no canal, usando o D20, né? Fazendo uma estrutura do D20 clássico do Holmes. Só que essas regras estruturais do D&Dzinho, expandidas numa crocância maior do AD&D para o módulo avançado, durante o desenvolvimento disso, levaram o Eric Holmes a pensar no módulo básico, o que ele chamou de caixa básica, que foi essa caixa aqui lançada em paralelo ao AD&D do Gygax. E o objetivo principal dessa caixa básica era ser o que é hoje os Starter Set, né? A ideia dela era conter dentro dela um livretinho de regras bem mais simples que o AD&D ou que o D&Dzinho 0, que é esse aqui, o RPG segundo Eric Holmes, um módulozinho de aventura para te ensinar em um set de dados. E essa caixa básica do Holmes ganhou muito sucesso nessa época. E ela levou esse sucesso por causa do
pânico, né, o Satanic Panic que tomou os Estados Unidos de modo injusto a conectar o jogo a uma morte de um universitário, mas numa época, né, sem muita comunicação, sem muito conhecimento, isso acabou tendo um efeito colateral e impulsionou muito a procura pelo D&D, e isso levou à produção da série clássica, que em paralelo ao AD&D, abriu-se um departamento e foi produzida. Eric Holmes, o autor disso aqui, foi um trabalho embrionário da produção do que é muito conhecido como D&D BX. Se a gente fizer uma análise comparativa, D&D BX, porque Basic e Expert. Se a gente fizer uma análise comparativa, qual é a diferença de eu usar o D&D BX, de eu usar a caixa do Holmes, para eu usar o AD&D do Gygax? Esses aqui vieram de uma proposta do Eric Holmes mais simples. Então o que a gente tem de diferença nessa série que ficou chamada de série clássica? A gente tem o que é conhecido como a raça e a classe na mesma proposta. Isso já simplifica mais a forma de criar personagens, né? Eu já mostrei aqui, vou pegar como exemplo o livro básico do Tom Moldvay, e o David Cook fez a Caixa Azul. Então nesse aqui você tem regras mais rápidas. Nessa proposta de regras como ferramentas, ele é muito mais fluido, ele é um livro muito mais fácil de ser consultado, né? Com regras mais simples, que está aqui, ó. E você tem essa proposta que eu acabei de apresentar aqui de moral, reação, o taco, né, como um principal arcabouço estrutural para você fazer julgamentos numa proposta de Dungeon Crawl e Hex Crawl que casa muito bem com o D&D clássico, e a regra é fluida, então ela permite um melhor que é chamado de ruling, né, que seria arbitragem. Você entende a estrutura da regra do D&D clássico, arbitra rápido e você consegue criar sobre demanda muita coisa. Então o anão que você tem aqui, o exemplo do anão, é um anão aventureiro. Você pode expandir isso na mesa e trazer desse anão a estrutura dos anões no seu cenário, que vem lá das montanhas fumegantes. O elfo é um elfo aventureiro, ele é um exilado lá entre os elfos. E a gente pode ver isso na proposta de ficha, né? A ficha do D&D clássico, o D&D BX, por exemplo, é uma ficha relativamente simples, o livro traz isso. Você basicamente tem as salvaguardas, que eu já apresentei aqui a ideia delas, você tem os atributos, você tem a classe de armadura, o ponto de vida e a base do taco. Em adicional, o mestre tem ali o moral e a reação. Então são estruturas rápidas para você julgar, um jogo conectando, né, a carga, todo tipo de carga que você tem ao movimento, que é conectado ao XP, né? Cada classe tem a sua agenda, ele é uma proposta assimétrica, então não tem uma necessidade comparativa de você ter um anão comparável ao guerreiro, comparável ao elfo, não. É uma proposta de cada classe ter a sua experiência. E isso pode ser explorado em mesa, né? O AD&D também permite isso, mas ele, conforme foram saindo outros suplementos de regra, e o principal efeito é o Unearthed Arcano, eu vou até pegar aqui para mostrar, tá? O Unearthed Arcano, que é esse aqui, eu já apresentei ele traz um efeito muito forte sobre a estrutura AD&D, mas toda a coleção Lombada Laranja, né, toda ela soma em efeitos, inclusive trazendo o teste de atributo para dentro do AD&D, ele vai deixando o AD&D cada vez mais crunch, cada vez mais estruturado com regras, as ferramentas vão se expandindo cada vez mais, e qual que passa a ser a diferença? A diferença é que se você vai jogar... Aí agora isso aqui é por minha conta, hein? Por enquanto, se você vai jogar usando a estrutura do Holmes, você tem um teto até nível 3. Então o seu cenário é completamente básico. Ele é completamente pé no chão, que eu estou chamando aqui, brincando de aventuresco, né? É esse ambiente em que tudo é uma aventura. Atravessar um rio é uma aventura. O aventuresco vem disso, de você se aventurar. É um jogo de aventura e tudo pode ser abordado como desafio. Problema de fome, problema de doença, atravessar um rio, viajar. Às vezes viajar 5, 10 quilômetros já pode ser uma grande aventura. Então essa estrutura de níveis iniciais permite muito isso. Isso também pode ser explorado no D&Dzinho 0. Conforme você tem abordagens na estrutura de regra com
20 níveis de personagens, 9 círculos de magia. Você começa a estimular um jogo para nível mais alto. E também ele transcende a proposta de personagens que são párias da sociedade, estão buscando sucesso, né, o ouro e a glória, né, o gold and glory do inglês. E você começa a transcender e inclusive gerar estruturas de regra que permitem uma série de combinações. E a mentalidade nesse chassi, ela já começa a vir por uma bonecagem, né? Para você combinar essa classe com essa raça, fazer essa multiclasse, o que ainda é muito embrionário, mas já começa a levar um espírito de personagens construídos de maneira idealizada, né? Para combater, para ser muito bom em algo. Já a série clássica, como ela tem regras muito simples, a construção vem sob demanda, é pouquinha regra, mais fácil fazer arbitragem. Para mim, muito mais fácil fazer arbitragem usando a série básica do que a série AD&D, embora tenha muito XP na série AD&D. E para mim, grandes legados, né, importantes legados foram o Bestiário, que trouxe uma estrutura muito legal e bem inspiradora de uma série de criaturas com muito conteúdo, né? Não é só uma planilha de criatura, mas com muito conteúdo sobre ela. E na verdade não é muito, é um conteúdo suficientemente grande para que permitir você criar o seu, apenas com padrão de ideias, deixando lacunas importantes. Beleza, e o livro do mestre, né? O guia do mestre, que é talvez o melhor de todos os tomos do mestre, porque eles têm o Tricks and Tips, né, as dicas e os truques do próprio designer original, aqui não tem do Arneson, mas do Gygax, que estruturou o primeiro Dungeons and Dragons. Então a gente consegue ter aqui o texto do Gygax sobre a visão dele na raiz estrutural do hobby, e que é um XP riquíssimo, né, e não um XP derivado dessa raiz, e que eu recomendo muito as várias possibilidades que o sistema de RPG nos permitem, né? Beleza, e aí? E aí, em cima de mais estruturas, menos estruturas, um jogo fluido, aí a gente teve, principalmente alimentado pela coleção Lombada Laranja que eu trouxe, representado aqui pelo Nerd de Arcana, vou tirar isso daqui, a gente teve o lançamento do AD&D, segunda edição. Aliás, antes dele, a gente teve o lançamento das caixas Beckme, né? Que eu não tenho as caixas, então eu vou representar aqui pelo Frank Mentzer. E a gente teve o lançamento das caixas Beckme. O que as caixas Beckme representavam? Uma expansão do Basic Expert. Pela primeira vez, eles conseguiram concluir o projeto que nomeava a completa experiência Dungeons and Dragons, do primeiro nível, do aventuresco, do inexperiente, do iniciante, ao imortal. A gente chega em 5 caixas, né? Esses 2 manuais são os livros da primeira, que é a caixa vermelha, e depois vem a azul, vem a preta, que é a Basic Expert Companion Masters Immortals, a última dourada, uma estrutura de 5 caixas trazendo as camadas muito bem estruturadas do Dungeons and Dragons. Essas camadas muito bem estruturadas, mostrando a experiência aventuresca, a experiência dos primeiros níveis, um aprendiz do seu ofício, depois na parte expert, como o próprio nome fala, um especialista, né, que remete a essa aqui, um especialista do nível 4 ao 14, que são aventureiros consagrados, renomados, famosos do seu ofício. Depois ela passa para gestores, para mestres, ambicionando até o imortal, onde a proposta de jogo muda de camada para camada e você vai mexendo com planos imortais. Eu ainda vou falar dos problemas disso, mas esse material foi todo depois revisado e compilado aqui do Frank Mentzer pelo Ashton. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Esse material foi todo atualizado, revisado e lançado pelo Aaron Alston. Tá vendo? Eu não sei se a pronúncia é Ashton, Alston. O que ele fez? Ele não pega a caixa Immortals, mas ele pega as 4 primeiras caixas, compila tudo num tomozão, que é riquíssimo. E eu falo muito dele aqui no canal porque ele contém toda a proposta dessas caixas, simplificadas num tomo, inclusive com um kit de cenário, que é o Mystara. Então esse livro aqui tem toda a abordagem do nível 1 ao 36, que eu já mostrei aqui, que você pega os 36 níveis de experiência. Quais são as vantagens?
a estrutura dele ainda mantém uma raça E-classe. Então você joga com o Halfling, por exemplo. Você não vai jogar com o Halfling ladrão. Embora você possa ter Halfling guerreiro, Halfling mago, se você quiser explorar. Mas a ideia é você pegar o Halfling como um exemplo, que é um exótico entre os Halflings. Ele saiu da comunidade dos Halflings, ele é o exemplo de Halfling aventureiro, num cenário humano-centrista. Se você quiser, num cenário Halfling, de repente você pode desenvolver os Halflings, ladrões, guerreiros, às vezes algum Halfling druida, mas aí você vai estruturar dentro de outra proposta de cenário, funciona igual. Tanto é que nos próprios livros suplementares, eles têm um exemplo de um anão clérigo que você pode usar nesses livros, né? Então existe essa possibilidade de você pegar o anão como exemplo de anão aventureiro, pensar que esse é um anão aventureiro. Mas existem outros que não se aventuram, que estão lá no mundo dos anões, né? E também traz a proposta de você pensar que o humano tem a principal capacidade plural de abordar todos os cenários. Isso não é comum para todos os outros povos, né? É algo que a gente pode discutir mais, não cabe aqui nesse vídeo, mas são abordagens possíveis que você pode ter em cima disso. Aí ele ainda tem problemas que eu vou trazer aqui. Em paralelo, é lançado o David Cook, autor dessas caixas. Ele lança o AD&D segunda edição. Eu já mostrei aqui na resenha o que é o AD&D segunda edição. Nesse comparativo entre edições, deixa eu trazer aqui o AD&D para a gente fazer a análise. Nesse comparativo entre edições, o que o AD&D 1 tem de diferente do AD&D 2? Eles se tratam do mesmo jogo, mas no mesmo sistema de jogo, né? Porque o jogo só rola na mesa. Mas o AD&D 1 ele é mais simples, porque todos os elementos que vieram na coleção Lombada Laranja foram revisados e reorganizados para caber aqui. Eles são compatíveis, tem as mesmas estruturas, com aquelas mesmas regras, toda a TSR trabalha assim, tem o D20 com a regra do taco, tem os 2D6 para avaliar reação, turn undead, regra de moral. Os personagens, embora tenham variáveis, eles normalmente são sorteados com 3D6, o ladrão com porcentagem, e você tem essas ferramentas estruturais para julgar, embora tenha vários outros subsistemas derivando dentro dele. O AD&D segunda edição tem como principal característica, talvez, né? Aliás, algumas principais características, a expansão das magias, e ele traz o teste de atributo já estruturado nele, que nos anos 80 foi alimentado ali, que é o tal do Roll Under, né? Se você tem um atributo 13, você tem que rolar 13 ou menos para passar nesse teste. A gente vai falar disso em outros vídeos. O que acontece nos anos 2? Isso aqui impulsionado com uma série de outros suplementos, né? E ele traz, nos anos 90, uma riqueza de conteúdo absurda, com diversos cenários, mas com diversos suplementos que vão deixando ele ainda mais crunch, ele cheio do que eu chamo de bookkeeping, né? A necessidade de você consultar todas essas regras para, na hora, julgar, porque você não vai lembrar como é que funciona cada magia, cada habilidade, porque tem coisa demais. Mas beleza, mas é um material, ó, essas capas, lembra que ele traz a mesma estrutura do AD&D, o Guia do Mestre, o Livro dos Monstros, né, e o Livro do Jogador. Muito legal também. Aí, isso tudo é limpado, vamos dizer assim. Quando a TSR é vendida para Wizards of the Coast 97, o que rola? O que rola, tá? Nessa análise comparativa? É lançado o D&D terceira edição. O que eu tenho aqui é a versão da Devir, a versão em português da Devir. Eles lançam ele nessas capas, né? Livro do Mestre, Livro dos Monstros e Livro do Jogador. E nessa versão da Devir aqui, o que rola com o D&D terceira edição? Lembra de todos aqueles testes, moral e tudo? O principal autor, deixa eu mostrar aqui, tá? Vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, mas o principal idealizador disso é o Monte Cook. Tá vendo aqui? Monte Cook. Ele é o principal designer dessa estrutura, que é o quê? É pegar todas essas regras estruturais e limpar isso tudo numa única regra, que passa a comandar o D&D da era Hasbro e TSR. O que é isso? Tudo vai ser rolado em cima do D20. Você vai pegar
teste de atributo, salvaguarda, ataque, qualquer coisa. O que você vai fazer? Você vai pegar os seus modificadores, vai somar esse bônus contra uma dificuldade e vai rolar um dado. Esse valor você vai somar esse bônus e ver se igualou ou superou a CD. A dificuldade, né? A classe de dificuldade. Isso simplifica o jogo no que é chamado de mecânica central. Por outro lado, você vai perdendo a estrutura ferramental, mas a análise crítica que eu vou fazer sobre a minha visão disso ainda vai vir. Por enquanto eu estou mostrando toda a estrutura, esse vídeo vai ficar gigantesco. Ele é o primeiro. Então isso a gente pode ver aqui, se não me engano é página 62, deixa eu confirmar aqui, que eu já tenho tempo que eu não abro esse livro, né? Revendo e tal, e aí ele traz, né, toda a estrutura, personagens com 20 níveis, tá vendo? A ideia é igual, inclusive eu achei curioso, e eles anunciam no começo, olha lá, no começo do livro ele anuncia inclusive que é um material como todos, né? Ele anuncia, olha lá, baseado nas regras originais de Dungeons & Dragons de Gary Gygax e Dave Arneson, né? Ele anuncia isso lá no começo. Mas a estrutura dele muda quando você pega as perícias, né? Então ele traz a ideia de como usar essas perícias, o teste de perícia. Ele fala aqui da ideia, essa ideia da mecânica que eu falei. E tudo no jogo passa a funcionar assim, o que parece ficar mais fácil. Mas os efeitos colaterais eu ainda vou mostrar na análise comparativa, ainda não estou falando do que tem de ruim, né? Beleza, aí lança a terceira edição. Ela perdura por quase 8 anos. Até que ela teve um reset, tá? Vale isso também, ó. Ela foi lançada como edição 3, depois ela virou 3,5. E o que ela é? Se você pensar que ela tem os mesmos 3 livros, 20 níveis, 9 círculos de magia, a mesma estrutura das classes e raças. Então ela tem, apesar da mecânica ter se alterado, ela tem o mesmo arcabouço estrutural, pelo menos muito similar ao AD&D 1 e 2. Por isso ela é 3. Só que eles removem o Advanced daqui por questões comerciais, porque eles matam o jogo na Cyclopedia. Essa série que veio das caixas clássicas dos anos 80 é descontinuada. Então, beleza, começa aqui a era Wizards of the Coast / Hasbro, que em 2008 reseta isso aqui e lança essa 4ª edição. A 4ª edição do jogo, ela vem com a proposta de trazer o jogo mais para uma... O que ela tem de vantagem, tá? A principal vantagem em relação a essa aqui. Essa edição ela foi muito acusada de ser uma Caster Edition. O que é isso? Ela transforma todo mundo... Ela é uma edição em que os usuários de magia, né, quem usa magia, é muito mais poderoso do que os outros. Isso na terceira. E eu senti isso em mesa. Eu tinha um personagem que era o mago e o ladrão tentou escalar a torre, cortar o vidro, entrar lá dentro para roubar um negócio. Eu voei, fiquei invisível, e chegou no vidro, eu dei um misstep lá pra dentro, voando invisível, ninguém ouvia o meu barulho, então quem usava magia ficava muito mais à frente, muito mais... lidava muito melhor com os desafios do que quem não usava, porque os limitadores de magia zeraram, ou diminuíram muito. E você ainda tinha um efeito, vou mostrar aqui, ó, que eram as cantrips, vou mostrar aqui no mago, que a gente chama de cantrip, né? Por causa da mentalidade da 5ª edição, mas são as magias de nível 0. Olha aqui, eu vou mostrar com feiticeiro. Pela primeira vez, né, pelo menos até onde eu sei, eu não vi isso no AD&D, a gente tem o que é chamado de magia de nível 0, que são as, nesse caso, magias de nível 0, que no D&D 4ª edição vem como At Will, e na 5ª veio como Cantrip. Isso aumenta muito... esses truques, né, eles aumentam muito o poder de quem usa magia. Enquanto o mago do D&D clássico usava 1 ou 2 magias no nível 1, normalmente 1, ele agora já começa usando 8, olha aqui, ó. Ele usa 3 e 5 cantrips, 8 feitiços. Então ela já aumenta muito desde o primeiro nível o recurso que você tem e a capacidade que você tem. O que ele faz na 4ª edição? Transforma todo mundo em usuário de magia. De certa forma ele iguala, por quê? Porque as coisas viram poderes. Então a 4ª edição vem com essa conexão online, que é muito legal também, a facilidade de você fazer fichas, e todo mundo vira usuário de magia, porque todas as classes passam a ter poderes liberados, né, que são os At Will, poderes diários e poderes por encontro. Ele traz olha lá, os poderes de encontro, poderes At Will, poderes liberados. Nesse modelo,
que a quarta edição traz, a vantagem é que ela iguala todo mundo. Você não tem mais diferenças muito graves como você tinha na terceira edição. Mas ela perde completamente a assimetria que ainda existia aqui, ela perde aqui. E ela traz esse espírito muito escrachado de videogame, né? Tudo é poderzinho. Eu lembro da gente jogando em que a gente marcava as miniaturas com rodelinhas de refrigerante colorida, né? Uma rodelinha amarela, uma rodelinha laranja, uma rodelinha azul, para marcar os poderes, se ele tá envenenado, se ele tá sangrando. E ficava essa cara muito de burst, de coisa de videogame, tudo muito colorido, né? E aí, mas eu ainda vou falar dos problemas dela depois, tá? Qual foi o problema? Muita gente criticou que isso era um MMO em RPG e que a Wizards, querendo angariar e alcançar esse público que jogava os jogos eletrônicos, ela perdeu muito do feeling de você jogar um role and play, né? De você jogar no teatro da mente, de fazer negociações. O jogo virou muito estruturado em cima do grid de batalha, das mecânicas muito expostas, fichas mais complexas. Olha a ficha, hein? Você tem, ó, ficha aqui, no mínimo isso aqui, mas ainda tinha aquele bloquinho de magia, de poderes, não sei o que. E olha a complexidade se a gente comparar com a ficha do D&Dzinho 0, que é extremamente, quase que uma folha de caderno em branco, né? Vou pegar aqui, ó. Olha lá, isso aqui, ó. Não tem nada atrás, é a ficha do D&D original. Então, vira uma planilha muito mais elaborada, né? Estruturada, inclusive, com dinâmicas online para você ir alterando. Então virou meio que um videogame. Ainda vou fazer análise crítica em cima de tudo, tá? O que eles fizeram na quinta edição? Quando foi lançado a quinta edição dessa linha AD&D com Livro do Mestre, Livro dos Monstros e o Livro do Jogador, eles pegaram a mesma base do 3 e do 4, com essa estrutura do D20 System, né? Rola um D20, tira tudo maior, mecânica central, a mesma estrutura, mas eles deram uma maquiada melhor nesse jogo eletrônico que estava aqui, trazendo temperos, né, e sabores lá do AD&D da segunda edição, mais ou menos. Vou te dar um exemplo com uma magia da Tasha. Olha que coisa curiosa. Se você pegar, a Tasha era uma personagem muito importante da história do AD&D, numa época em que personagens construíam e ganhavam e elaboravam magia. Eu ainda vou falar um vídeo só sobre isso. E aqui a gente tem, deixa eu dar um zoom aqui, ó. A gente tem aqui, ó lá, a risada maléfica da Tasha, né? Alguma coisa assim na tradução. E é uma magia de primeiro nível. Agora olha do AD&D. Se a gente pegar lá no AD&D 1989, deixa eu tirar esse zoom aqui pra gente poder procurar, né? A magia da Tasha. Vamos pegar aqui magia de mago. Ela é de segundo nível, tá? Se não me falha a memória. Pode ser que eu esteja comendo mosca aqui, vamos ver. Olha lá, ó. Olha lá, ó. A risada incontrolável e maléfica da Tasha, alguma coisa assim, né? Ela é uma magia de, olha lá, ó, segundo nível. Então, mas o texto é muito parecido, os efeitos são bem similares. Eu tô trazendo isso aqui para ilustrar. O que eles fizeram? Quando eu comecei a ler os textos das magias do D&D quinta edição, eles se afastam bastante da estrutura da quarta, resgatando elementos lá do AD&D. E isso pode ser, inclusive, explorado no livro do mestre, quando ele traz abordagens para você usar menos dados, tá? Vou pegar aqui, ó. Ele tenta trazer esse elemento para você usar menos dados e tal. Deixa eu ver onde que se eu acho isso aqui rapidamente, ó. Running the Game 235. Quando você vai ler o livro dos mestres, muito pouca gente lê, você percebe ali que há elementos, ó. Ele fala sobre você, ó, o The Roll of Dice. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só, opa, deu uma tremida aí. Ele fala para você rolar muitas vezes o dado, resolver tudo pelo lance de dados, para você ignorar o dado, aí já tá pelando, chegar numa meia parte. Mas esse ignoring the dice, que o texto é minúsculo e muito pouco destrinchado, ele traz muito essa ideia de você fazer rulings not rules, e você entender extremos de um julgamento que não precisa passar pela mecânica do dado. Mas o que entra em conflito com a própria proposta do sistema, que te dá vantagem, te dá bônus.
e você às vezes quer rolar o dado, né? Um ladrão pega expertise e enganação. E ele tem carisma alto. É óbvio que ele vai querer enganar alguém e ele vai querer usar o carisma para isso. Então você entra nesses conflitos de que o jogador não se sente como um ladrão, ele se sente jogando com um ladrão. E aí agora que eu vou voltar fazendo a análise crítica em cima de tudo isso para a gente abrir hoje no vídeo protótipo dessa análise comparativa entre o que mudou, né? E esse é só o primeiro vídeo para ilustrar. Então eu vou falar o que me levou a estudar lá atrás e resgatar de maneira mais estudada, com maior reflexão, aquelas ferramentas e essa proposta de regras que não são necessariamente conectadas, mas como ferramentas. O primeiro ponto disso aqui é que esse jogo, esse sistema, ele me faz ter um jogo, eu ainda vou falar melhor disso, com uma mentalidade muito mecânica. Por quê? Porque quem está jogando pensa em ação, ação bônus, movimento, reação, ele está sempre pensando em mecânica, então ele é um jogo HUD, né? Ele está sempre pensando em estruturas mecânicas. Ele é um jogo em que os personagens são muito fortes, o usuário de magia é muito forte, fica mais difícil desafiar quem joga. E é muito conflituoso você evitar rolar dados se personagens têm essas habilidades altas, muita magia, um jogo em que a mentalidade está mecânica e personagens muito fortes. Essas são talvez as principais críticas, né, em cima dessa estrutura, embora nessa série que a gente vai fazer, eu vou falar um pouco mais de crítica. Aí, voltando, se a gente voltar para a quarta edição, qual é a principal crítica na quarta edição? É que os pontos de vida são muito altos, combates extremamente lentos e uma mentalidade sem nenhuma maquiagem do que eu já acontecia na quinta edição, com um sistema de videogame na mão. Ele traz a estrutura, inclusive, de skill challenge, né, que é o extremo exemplo de você desafiar a ficha e não o jogador. E a quinta edição também tem essa possibilidade, embora ela esteja um pouco mais escondida ali. Então, tem o seu XP, tem a sua importância, iguala mais, mas iguala mais para um board game, para um combate. Então me fez também ter o seu tempo. Não tem conexão, tem um outro problema muito grave, tá? Normalmente, os materiais da terceira edição, da quarta edição e da quinta não conversam, então são materiais perecíveis, o que reforça a vantagem de você trabalhar com materiais compatíveis com a era TSR. Beleza. A terceira edição ela tem um problema adicional que foi corrigido pelo que é chamado de Bounded Accuracy, que a quarta e quinta edição corrigem, que é o quê? Bônus que se acumulam e se encavalam. O dado passa a não ter peso nenhum. A gente chegou a exemplos na época da terceira edição de personagens que tinham mais, sei lá, mais 45. E você rolava o dado só para não tirar um. Então a capacidade de desafio era muito forte no que é chamado de efeito esteira, né? Se você pegar as criaturas aqui, ó, só para ilustrar, vou ver se eu acho uma no improviso, tá? Uma criatura fraquinha aqui, ó, vamos pegar uma aqui no improviso, sei lá, agora que eu quis mostrar para ilustrar vai ser... Mas vamos pegar o Greek aqui, ó. Olha lá, uma criatura no improviso. Quando você pega ele e acha o bônus de ataque, ele bate mais um. Aí é muito fácil você TCA 25. Rapidamente, nível 3, 5, lá os personagens já começam com um calaço de armadura muito alto. Pega um bônus aqui, um bônus ali, pega um nível de monge, usa sem armadura, pega lá com o CA 25, ele só acerta com 20. E aí o que você tem que fazer? Você tem que criar criaturas com bônus maiores para chegar nele. Então isso é criado que é chamado de efeito esteira. Você pegar lá, olha a diferença de bônus, tá? Aquele bicho lá batia mais um. Aí você pega um dragão aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou achar aqui a planilha do dragão para mostrar agora. Aqui, ó. Esse dragão aqui, por exemplo. Aqui, ó. Deslocamento, habilidade, nível. Cadê o ataque do bicho? Aqui, ó. Olha os ataques do bicho, ó. O dragão pequenininho bate mais 7. O dragão Thor aqui, ó, o colossal, ele bate mais 40. É uma diferença de 33 pontos. Olha só, o agarrado dele é mais 72. Você nunca vai achar isso no livro da quinta edição. Então tem essa correção. O bônus ele é tão encavalado em que você pega aqui, ó, mais 48 para atacar, tá vendo? Então se você pega alguém com CA 20, você vai rolar o dado
só para não tirar um. E isso foi o principal efeito que trouxe uma série de problemas de você ter super CA ou você ignorar o CA. Tinha personagens que eram bárbaro, por exemplo, que fazia personagem com muito ponto de vida e o CA ignora, todo mundo acerta, porque não valia a pena. E outros personagens faziam muito CA. Era muita bonecagem, né? E vira um jogo quase que doentio para você ter que explorar o tempo todo o livro, pegar uma regra, combina com a outra, ficar somando bônus. Era uma loucura, com diversos suplementos. Então, para mim, foi legal na época, a gente se divertiu muito, mas é uma coisa que eu não tenho a mínima vontade de voltar para explorar. Então isso significa que todos esses materiais da era Wizards, eles têm os seus problemas, são perecíveis e não conversam entre eles. Então isso me faz olhar de volta para materiais mais antigos, dos anos 90, como 89, 90, como o AD&D e a Cyclopedia, mas que ainda como elementos de transição carregam um pouco do que se tornou aquilo lá. Mas é a série clássica e a gente vai voltando e vendo. Qual é o problema, no meu caso, da Cyclopedia com as caixas Beckman? O fato de você já ter um material com 36 níveis, ele induz quem estiver jogando e quem estiver mestrando a uma proposta de que existem imortais, existem arcos de jogo muito poderosos, criaturas de outros planos e cósmico. E isso, de certa forma, interfere muito no meu jogar, na minha construção emergente na mesa. E algumas propostas de regra, mas principalmente elementos de curva de poder, com itens mágicos, criaturas e uma curva tão alta de poder, acaba informando muito de forma externa o que eu quero construir na mesa. E eu entendo que às vezes você consegue fazer um jogo de gestores, um jogo de intriga, um jogo de corte, com personagens nível 5. Você não precisa estar no nível 15, nível 20 para fazer isso. Então, embora eu tenha um carinho muito grande, foram os materiais que eu comecei a jogar, eu guardo muito mais como nostalgia, né? E problemas parecidos eu vejo aqui, com mecânicas informando demais, um jogo muito maçudo ou muito crunch, é um sistema, né, que permite um jogo assim, e aí eu volto mais. Isso para mim vale para todos os AD&Ds. Porque mesmo o AD&D do Gygax, ele é ainda muito crunch, muito maçudo. Então, pensando em regras leves, isso me remete a voltar e pensar e refletir sobre essa caixa maravilhosa, que é a caixa magenta, e muitos materiais nascem dessa combinação e revisão, que eu já apresentei aqui, Labyrinth Lord, Lamentations of the Flame Princess, o Old School Essentials, os meninos estão construindo Caves and Hexes em cima desse chassi. Por quê? Porque ele é avançado o suficiente em relação... revisado e avançado o suficiente em relação ao Holmes e ao Zero, mas ainda não cheio de conteúdo e problemáticas e problemas que tem na série do Beckman e da Cyclopedia. Mas eu ainda tô brincando com esse navegar, né? E eu tenho um carinho muito grande também pela caixa do Holmes, que permite uma expansão, talvez, sem muito viés, né? Sem muita informação já externa, inclusive nas regras originais. Então, hoje, o que eu posso te falar é que não tem nenhum sistema de toda essa história que eu brinquei aqui, nenhum sistema em que eu fale que esse sistema é o perfeito, é o que eu uso na minha mesa. O que eu tenho brincado é um amálgama entre esses sistemas. Entre o D&Dzinho Zero, coisas do Holmes, eu estudo, leio, mexo com AD&D, pego coisa ali. Eu estou tentando chegar num ponto de apoio, inclusive estudando os retroclones, mas o que eu posso dizer é que os materiais da era TSR, pela sua conversa, pelo seu intercâmbio, por usarem essas regras desconectadas, que eu nem falei disso, mas qual é o problema da mecânica central, só para a gente fechar esse vídeo introdutório, tá? Que rege a terceira, quarta e quinta edição do D&D. De certa forma, ele tende a acelerar o julgamento, porque é muito fácil você falar, resolve num teste, faz um teste de atributo, antes de pensar e refletir no que está acontecendo na ficção. E quando você tem um pool de regras diferente, né, um pacote de regras na sua caixinha diferente, você pode pensar assim, olha, será que essa intimidação desse cara, na hora que ele chega e fala de forma imponente, ameaça usar um fireball,
Será que é melhor eu fazer um teste de moral e avaliar pelo moral do cara? Entendeu? Será que eu posso olhar o reação e ver se esse cara tá temerário, se ele tá... De repente ele acordou puto da vida, de repente ele já tá receoso. Então isso, ao ter dúvidas entre a regra, o que me instiga normalmente é a explorar ainda mais essa narrativa, essa construção de diálogo. E isso às vezes é muito bom, porque às vezes você chega em soluções antes da mecânica, né? Isso é um desafio bem legal de se pensar também, né? De não ter a mecânica pautando o seu jogo. Mas isso é papo para outros vídeos também. Mas no geral é isso, né? Se você me perguntasse dessa história toda, qual é o material que mais te agrada? Eu poderia dizer que é o material original do D&D, que eu acho super charmoso, somado ao livreto do Holmes, que eu acho riquíssimo, riquíssimo, e os aditivos que vieram depois, XPs complementares, como o AD&D, como o Tom Moldvay, como o Frank Mentzer, eles vão me servindo de XP complementar para ir chegando no que é a estrutura do sistema que eu uso em mesa. E é isso. No mais, galera, eu vou continuar fazendo vídeos desse modelo comparativo entre a quinta edição e a primeira, né, numa série para a gente entender mais o que mudou de lá para cá, né? Um abraço e até o próximo vídeo.